na sua alma, no seu coração, nos seus pensamentos, estejam sendo cativos, sendo levados até a presença do nosso Deus e Senhor. Espírito Santo de Deus, colocamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, pois sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós em todas as esferas da nossa vida. Todo e qualquer segmento na nossa vida sabemos que o Senhor cuida. Ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que estejamos passando por situações difíceis, o Senhor em algum momento nos abandona, o Senhor em algum momento não nos deixa só, porque o Senhor fez uma promessa, e essa promessa há de se cumprir até que o Senhor venha, e essa promessa diz respeito ao Teu Espírito Santo, Senhor, que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é nessa promessa que nós acreditamos, que nós depositamos a nossa fé, Senhor. Que não há um dia sequer que o Senhor nos abandone. E é por isso que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Queridos, aproximadamente no século XVII, alguns cristãos que serviam a Deus fielmente em uma ilha lá no Japão, o missionário Tim Johnson, ele faz menção a algo que aconteceu em uma determinada província lá no Japão, porque alguns cristãos que serviam a Cristo de forma fiel, porque a cultura do reino tinha chegado até eles, despertou em um dos líderes da província, no principal líder da província. Esse líder é chamado Jokun. Ele descobriu que existia cristãos ali que eram fiéis a Deus, que não negavam os princípios das Sagradas Escrituras. E ele fez de tudo para destruir aqueles cristãos, alegando que a cultura do reino de Deus estava interferindo na cultura daquela província. E ele botou todos os cristãos em uma praça, e ele teve um plano que nós podemos chamar de plano diabólico, para abalar a fé daqueles que criam em Jesus. Tim Johnson, missionário, ele diz que aquele líder da província, ele mandou fazer um desenho de Jesus Cristo. E fizeram um desenho de Jesus Cristo e puseram no chão. E esse líder deu uma ordem: pisem nesse desenho, passem por cima dele, declare que vocês não creem em Jesus. E todos quanto rejeitarem pisar na imagem serão crucificados da mesma forma que esse Cristo foi. Em um universo de uma província, 26 pessoas não pisaram em Jesus. 26 pessoas, sabendo que iriam morrer, não negaram a sua fé. Não abandonaram os seus princípios pelos quais tinham aprendido sobre o reino de Deus. A pergunta que nós fazemos é: o que levou aquelas 26 pessoas a escolherem, a entregarem a sua vida? O que fez com que aquelas pessoas, em meio a uma multidão que infelizmente negaram Jesus? O que leva uma pessoa a ser fiel a Deus, a ponto de entregar a sua vida
a morte. A pergunta que nós precisamos fazer é: por que elas foram capazes de se manterem fiéis à sua fé em Cristo Jesus? Por que elas escolheram a morte ao invés da vida? Por que elas escolheram ser capazes de testificar a sua fidelidade para com Deus? É verdade que nós vivemos em uma cultura em que a nossa fé, ela não é provada pelos homens. É verdade que nós vivemos em uma cultura em que nós podemos manifestar a nossa fé a hora que nós quisermos. E ninguém pode nos impedir. Mas existe sim lugares de pessoas que sequer podem abrir a sua boca e dizer: eu amo Jesus. Porque se disserem isso, vão ser executados, serão mortos. E quando eu comecei a ler sobre a história dessas 26 pessoas que optaram, escolheram, decidiram ser fiéis a Deus. O que leva um ser humano, de fato, a abrir mão da sua vida por Cristo? A gente para refletir. E a pergunta que nos vem à mente é: o que você faria se você estivesse naquela província? Se hoje alguém dissesse: negue a sua fé, pise em Jesus, o que você faria? Você pisaria na imagem e diria: Jesus, no nosso caso aqui, de repente eu vou pisar aqui só para fazer a média, mas a gente sabe, o Senhor sabe que a nossa relação é íntima, mas para eu não morrer, eu vou negar aqui, mas a gente aqui está tete-tete. A palavra do Senhor diz que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que situação, né? O que você faria se você estivesse no lugar dessas pessoas? Pergunte para a pessoa que está perto de você: você seria capaz de pisar em Jesus para se salvar? Você seria capaz de pisar em Jesus para se salvar? Pois é. Queridos, ainda que a nossa fé seja pequena demais, ainda que sejamos pequenos na nossa fé, a nossa fidelidade nos torna grande diante de Deus. Ainda que a sua fé seja pequena, se você for fiel ao Senhor, você se tornará grande diante de Deus. Não há como dizermos que nós amamos a Deus se nós não nos comprometermos com Ele. Não há como dizermos que nós amamos a Jesus, que nós conhecemos a Deus ou conhecemos Jesus, se não houver uma relação de confiança. Só quem sabe para onde vai não tem medo de ir. Diga isso. Só quem sabe para onde vai não tem medo de ir. Se você souber que você vai para o céu, não tenha medo de ir para o céu. Porque foi isso que o Senhor preparou para nós. Estar aqui nesse mundo é tão passageiro. Você pode viver 100 anos, você pode viver 200 anos, mas isso não se compara à eternidade preparada por Deus para mim e para você. Você pode talvez não se considerar uma pessoa de fé, mas se você for fiel a Deus, a tua fé vai crescer.
Você vai se tornar grande diante de Deus. Quantos homens, quantas mulheres na história foram julgados de pequena fé? Nós podemos citar um daqueles que é tão famosos, né? Pedro. Que o próprio Cristo disse, homem de pequena fé. Mas ele foi fiel. Ainda que a sua fé seja pequena demais para você enxergar algo grande, seja fiel, porque você será posto no grande. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Tudo que é grande começa pequeno. A experiência daquelas 26 pessoas que decidiram dar sua própria vida não foi de um dia para outro. Começou em uma relação. Mas a verdade é que toda relação ela tem os seus passos para chegar até o ponto da fidelidade. Você sabia disso? Toda relação, para que haja fidelidade, existem alguns passos a serem conquistados. Ninguém é fiel a outra pessoa sem conquistar os passos que nós iremos passar aqui hoje. Abra a Bíblia, a palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses. Glória a Deus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Se você não tem uma certa habilidade na Bíblia, você vai lá nas primeiras páginas da Bíblia, você vai encontrar um índice, e você vai encontrar lá, 2 Tessalonicenses. Ao lado você vai encontrar capítulo, versículos e a página onde você vai encontrar esse livro. Vamos aguardar os irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 ao 5. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo Jesus. Amém? Palavra de Deus. O que nós podemos aprender com a Bíblia sobre a fidelidade de Deus? Primeiro, é que a fidelidade de Deus, ela nos aproxima de sua palavra. Não há como nos aproximarmos da palavra de Deus sem primeiro passarmos pelo teste da fidelidade. E quando passamos pelo teste da fidelidade, nos aproximamos da palavra de Deus. Elas estão ligadas, a fidelidade de Deus e a palavra de Deus está ligada uma com a outra. É impossível dizermos que somos fiéis a quem não conhecemos. Como você vai ser fiel a Deus se você não conhece a Deus mediante a palavra dele? Quanto mais você conhece a Deus, mais você se torna fiel ao Senhor.
É impossível você dizer, eu sou fiel a alguém, e você não conhecer esse alguém. Alguém conhece alguém fiel a uma outra pessoa que não conhece? Não! É impossível! Só conhecemos quando nos relacionamos. E quando nos relacionamos, nos envolvemos. E quando nos envolvemos, nos comprometemos. E quando nos comprometemos, aí é que somos capazes de desenvolver a fidelidade. Então, como nós podemos alcançar a fidelidade? Seja na relação conjugal, seja numa relação profissional, seja em qualquer relação, principalmente com a relação com Deus. Primeiro, conhecendo, se relacionando, se envolvendo, se comprometendo. E depois que você se relaciona, depois que você passa a se envolver, depois que você passa a se comprometer, aí é que vai nascendo dentro de você o desejo da fidelidade. Porque muitos casais não conseguem ser fiéis uns aos outros, porque sequer se conhecem. Olha, multipliquei, não foi os esses? Sequer se conhecem. Mas quando um casal se conhece, eles passam a se relacionar melhor. Quando eles se conhecem e se relacionam, passa a ter um envolvimento emocional, envolvimento familiar. Quando há o envolvimento, inevitavelmente surge o comprometimento. Porque um agora está comprometido com o outro. Seja os pais para com os filhos, seja os filhos para com os pais, seja o marido para com a esposa, seja a esposa para com o marido. Porque surgiu primeiro o relacionamento. E quando passa por todo esse processo e chega ao comprometimento, aí é que dá acesso à fidelidade. Você não vai ser fiel a Deus se você não conhecê-lo. Você não vai ser fiel a Deus se você não se relacionar com Ele. Você não vai ser fiel a Deus se você não se comprometer com Ele e com a sua palavra. A palavra de Deus é a resposta para a fidelidade que você terá com Deus. Aquelas 26 pessoas foram capazes de ser fiéis ao Senhor, porque passaram a amar a palavra de Deus. Pergunta a pessoa que está perto de você: o quanto você tem amado a palavra de Deus? Você está em 2 Tessalonicenses, não está? Permanece nele aí no versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. Qual é a oração, qual é a petição do apóstolo Paulo para com os irmãos em Tessalônica? É que o amor de Deus e a palavra de Deus seja propagado entre vós. Como é que você vai propagar a fidelidade de Deus? Como é que você vai propagar a palavra de Deus na tua família se você não se relacionar com ela? E ele diz mais, olha o que ele diz: para que essa palavra seja propagada e seja glorificada. Quando nós passamos a viver a palavra de Deus nas nossas vidas, quando a palavra de Deus começa a ser vivida dentro do nosso lar, ela passa a ser glorificada. E quando a palavra de Deus é glorificada, quem são os mais beneficiados com isso? Somos nós.
não abra mão da palavra de Deus na sua casa, na sua família. Ela é a porta de acesso para todo o projeto de Deus para a tua vida. Consequentemente, para a tua casa, para a tua família. Uma outra coisa que nós podemos aprender é que a fidelidade de Deus revela quem tem fé. Pergunte para a pessoa perto de você aí. Você tem fé? O que é que você está fazendo com a sua fé? Olha que coisa boa, né? Queridos, a nossa fé é algo que precisa ser notada. As nossas atitudes nos definem. Você sabia disso? As nossas atitudes nos definem. Quando você pega uma pessoa que vive de forma desonesta, a primeira coisa que vem à mente dessa pessoa é o quê? Lá vai, olha, 171, um enrolão. Quando você vê uma pessoa que vive numa prática da mentira, o que é que define essa pessoa? Olha, é mentiroso, olha, é mentirosa. As nossas atitudes nos definem, como também a nossa fé nos define. Quantos de nós não seríamos privilegiados se alguém passasse por nós, ou a gente passasse por alguém e alguém dissesse: lá vai uma mulher de fé, lá vai um homem de fé, lá vai uma jovem de fé. Por quê? Porque as nossas ações, as nossas atitudes nos definem. Você pode ter um discurso muito bom, você pode ter palavras muito boas no seu repertório de palavras, mas as suas atitudes têm que definir quem você é. Veja o que está escrito lá no versículo 2 de 1 Tessalonicenses 3. E para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Existem pessoas que têm fé e existem pessoas que não têm fé. Mas o que nós encontramos nas Sagradas Escrituras é que geralmente as pessoas que não têm fé são as pessoas que são perversas e más. Olha o que o texto está nos dizendo. E para que sejamos livres de homens perversos e maus. Ponto e vírgula. Quem são esses homens perversos e maus? São aqueles que não têm fé, porque a fé não é para todos. Então você tem todo motivo de ser feliz. Porque você está em um lugar onde você pode manifestar a sua fé. Porque você já consegue enxergar aquilo que outros já não conseguem enxergar. Porque você já sente aquilo que outros já não conseguem sentir. Geralmente, e isso acontece com muita frequência, nós somos identificados pelo que fazemos, quer seja em nossa vida profissional. Vou usar, por exemplo, a minha esposa, com todo respeito. Quando alguém se direciona à minha esposa de uma forma profissional, vão falar com ela chamando-a de quê? Contadora. Quando alguém busca o pastor Jefferson, vão se direcionar buscando um corretor na minha área profissional, ainda que não esteja exercendo no momento. Quando alguém busca um pastor para o aconselhamento, vai buscando quem? A pessoa do pastor para o aconselhamento. Não é verdade? Alguém quer fazer, vai ter uma festinha, alguém faz salgadinho,
Vai buscar quem? Né? Alguém que faça. A nossa profissão nos define. Quando alguém pensa em abastecer combustível, vai pensar em quem? No irmão Pedro. Né? Porque onde ele estiver, o atendimento é diferenciado. Oh, aleluia, glória a Deus, né, irmão? Quer seja na nossa vida familiar, é impressionante como a maioria dos homens querem receber honra no trabalho, querem receber honra na sociedade, no meio dos amigos, mas pouco faz para receber honra dentro de casa. É engraçado como as esposas não recebem honra dentro do lar. É engraçado como os filhos não recebem honra dos pais. É engraçado como os pais não recebem honra dos filhos. As nossas atitudes nos definem. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se as suas atitudes não corresponderem, você será definido pelas suas ações. Você pode ser até um homem de fé, uma mulher de fé, mas se as suas atitudes o reprovar, para que vale a tua fé? A sua fé, ela tem que produzir boas ações, boas atitudes. Imagine um pastor pregando aqui, ensinando sobre fé, sobre fidelidade, e depois do culto sai para atrair a minha esposa, ou espanco a minha família, ou expresso em gritaria, apesar que esteja gritando aqui, né? Estou gritando para cobrir todos os ambientes que estão invadindo o nosso ambiente. Mas a verdade é que sempre seremos identificados por aquilo que fazemos ou falamos, inclusive pela nossa fé. Se você é uma pessoa de fé, você será identificada como uma pessoa de fé. Você precisa praticar a sua fé. Alguém passará por você e dirá: puxa vida, olha, quando você orou, Deus ouviu a oração. Olha, eu tenho um prazer de estar perto de você, porque você tem fé. Você precisa ser identificado pela sua fé. Ainda que todos digam que não, você diz: eu creio. Ainda que tudo que você ouça são palavras negativas, você precisa ser a única pessoa que tenha palavras positivas. Ainda que todo mundo à sua volta diga: não dá, seja você a única pessoa a dizer: vai dar. A gente imagina aquele cego de Jericó, arrodeado de uma multidão, e toda vez que ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a multidão dizia: cala-te boca, cego. Não está vendo que Jesus está ocupado? Mas quanto mais tentavam sufocar o grito daquele cego, mas ele gritava, dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até que o clamor dele, no meio de todas as negativas, chegou no ouvido de Jesus. E Jesus fez o quê? O curou. Aquela mulher de fluxo de sangue, deu 12 anos com hemorragia, já tinha feito tudo ao seu alcance, soube que naquele dia Jesus estaria passando. Ela enfrentou uma multidão, ainda que todos dissessem: você é impura, você não pode estar aqui, você está no lugar onde você não deveria estar. Ela disse: eu creio que ainda que eu toque na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. A sua atitude de fé vai definir quem você é. Porque no momento do caos, você vai ser a resposta de Deus no caos.
Quando o mundo estiver caindo, vai ser